bem a fundo aqui nos materiais sobre um tema essencial, né? O cuidado em saúde mental dentro da atenção primária à saúde, a APS, no Brasil. Focando bastante na estratégia saúde da família, a SF. Oi, exato. Um tema super importante. Pois é. E olha, as fontes que a gente recebeu, elas detalham muita coisa. Os desafios, sabe? O papel das equipes da SF, que é a central, a estrutura da rede, tipo os CAPs, como lidar com crises, estratificação de risco, enfim, tem bastante pano para manga. Sim, bastante coisa mesmo. A ideia é tentar entender esse cenário complexo, né? Para começar, assim, qual que é a visão geral que esses documentos trazem sobre o sistema de saúde mental na APS? Olha, os materiais descrevem um sistema, assim, claramente em transição, sabe? Há um movimento muito nítido, impulsionado por legislações importantes, como a Lei 10.216, para a gente sair daquele modelo antigo, hospitalocêntrico, né? Aquele focado no hospital psiquiátrico. Aham, a reforma psiquiátrica. Isso, e ir para um cuidado mais comunitário, mais perto das pessoas. E a APS é vista como peça-chave nisso. Só que, assim, integrar de verdade a saúde mental na atenção primária, apesar de todo mundo reconhecer a importância, ainda tem uns obstáculos bem grandes. Entendi. E a demanda é altíssima, né? Os dados mostram isso. Tem estimativa que fala que até metade, veja bem, metade das pessoas que procuram a APS pode ter algum nível de sofrimento psíquico. É muita gente. Nossa, metade? Realmente isso coloca uma pressão enorme na atenção primária. Os textos até mencionam isso, né? Profissionais que às vezes se sentem meio despreparados. Exato, mas ao mesmo tempo falam do potencial único que a ISF tem justamente por essa proximidade, por conhecer as famílias, o território. O que mais se destaca sobre o papel dessas equipes da ISF, então? Com certeza. Essa proximidade é o grande diferencial. Os documentos batem muito na tecla do papel da ISF em oferecer uma escuta qualificada, sabe? Não é só ouvir por ouvir, é acompanhar o paciente ao longo do tempo, o tal do acompanhamento longitudinal. O vínculo, né? O vínculo, exatamente. E também é evitar aquela coisa da medicação automática para qualquer sofrimento, né? Tentar entender o contexto. E, claro, manejar os casos crônicos, que são menos graves, ou aqueles que já estão estabilizados. Certo. E são cruciais para detectar cedo alguns problemas, como, por exemplo, o uso problemático de álcool, que a gente sabe que é super comum na população atendida pela PS. O vínculo e essa continuidade do cuidado são descritos como ferramentas terapêuticas poderosas por si só. Faz todo sentido. Mas essa responsabilidade toda não pode ficar só nas costas da ESF isolada, né? A ideia de rede aparece muito forte nos materiais. A RAPS. Fundamental. A rede de atenção psicossocial, a RAPS, é apresentada como a espinha dorsal mesmo desse cuidado. Não tem como a PS dar conta sozinha. E como ela se organiza, essa RAPS? Bom, ela é um conjunto de serviços, né? O mais conhecido talvez sejam os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Eles têm tipos diferentes, I1, 2 e 3, dependendo da complexidade, do tamanho da cidade, se funciona 24 horas. O CAPS 3 funciona 24 horas, né? Para crises. Isso, o CAPS 3 tem essa característica importantíssima de funcionar 24 horas, 7 dias por semana, justamente para oferecer suporte intensivo e manejar crises, buscando evitar internações que não sejam estritamente necessárias. Eles atendem os casos mais graves, mais persistentes, oferecendo terapia, oficina, acompanhamento. E além dos CAPs? Além dos CAPs, tem os serviços residenciais terapêuticos, os SRTs, que são casas para pessoas que passaram muito tempo internadas em hospitais psiquiátricos, sabe? Para ajudar na reinserção social. Tem também os centros de convivência e cultura, e os documentos reconhecem o papel super importante das associações de usuários e familiares nesse processo todo. E o financiamento? A gente sabe que isso sempre pega. Olha, os materiais mencionam que houve aumentos recentes no financiamento da RAPS, o que é um bom sinal e indica uma certa vontade política. Mas também apontam que a velocidade de expansão da rede variou, teve períodos de desaceleração, então é algo para ficar de olho. Entendi. Então, essa é a estrutura da rede. Mas aí vem a pergunta-chave, eu acho. Como que a atenção primária lá na ponta, no dia a dia da unidade de saúde, se conecta com esses serviços mais especializados, como os CAPs? Especialmente quando aparece um caso mais complicado ou alguém entra em crise. As fontes falam muito de matriciamento. É isso aí.
O matriciamento ou apoio matricial é apresentado como uma estratégia central para fazer essa ponte. A ideia principal não é só a APS pegar o paciente e despachar para o CAP, sabe? Um simples encaminhamento. Exato. Não é só encaminhar, é uma colaboração ativa. As equipes da APS e os especialistas em saúde mental, que podem ser do CAPS ou das equipes multiprofissionais de apoio, como era o NASF ou os atuais IMULTI, eles sentam juntos, discutem os casos, pensam num plano terapêutico compartilhado. Uhum. E o ponto crucial: o matriciamento visa capacitar a equipe da APS, dar ferramentas para que eles consigam lidar com uma gama maior de situações ali mesmo, no território deles. Os documentos até mencionam ferramentas como genogramas, ecomapas, para ajudar a entender melhor o contexto social, familiar do paciente. Interessante isso. Quer dizer, a ideia é fortalecer a APS para ela resolver mais coisas e usar o especialista de forma mais estratégica, né? Exatamente essa a lógica, empoderar a atenção primária. Mas, bom, a gente sabe que nem tudo são flores. As fontes também trazem desafios que persistem, né? Mencionam muito a tendência à medicalização excessiva do sofrimento, problemas na gestão dos medicamentos, a fragmentação do cuidado. Como o sistema tenta lidar com isso? E onde entra a tal da estratificação de risco que você mencionou? Sim, essas são preocupações bem sérias e bem reais, infelizmente. Existe um risco grande de a gente acabar reduzindo sofrimentos que são, na verdade, sociais, existenciais, a uma questão puramente biológica, que se resolve só com remédio. E às vezes sem nem reavaliar direito, né? Pois é. Muitas vezes sem uma reavaliação periódica para ver se ainda precisa, se a dose está certa. E a fragmentação também é um problema concreto. Às vezes o paciente é super bem acompanhado no CAPS, mas a equipe dele lá na unidade básica de saúde mal sabe o que está acontecendo. Não há uma comunicação fluida. Falta essa amarração, né? Falta. E aí, para tentar organizar melhor o fluxo, a intensidade do cuidado, principalmente pensando nas condições crônicas, que são muito comuns em saúde mental, se propõe um modelo de atenção às condições crônicas, o MAC. E dentro desse modelo, a estratificação de risco é uma ferramenta-chave. Como funciona essa estratificação na prática? Basicamente, é uma forma de classificar os pacientes de acordo com o nível de complexidade do caso. Geralmente usam níveis tipo N1, N2, N3 e por aí vai. Os casos considerados mais leves, ou que já estão estáveis, tipo N1, N2, teriam o foco do cuidado na própria APS, com muito apoio para o autocuidado para a pessoa aprender a manejar a sua condição. Certo. A APS daria conta ali. Isso. Já os casos mais complexos, N3 para cima, digamos assim, exigiriam uma gestão de caso mais compartilhada entre a APS e a rede especializada, com uma atenção mais intensiva do CAPS ou de outros pontos da RAPS, mas sempre em articulação com a APS, que não perde o vínculo. A ideia é oferecer o cuidado certo, na intensidade certa para a pessoa certa. Entendi. Isso parece lógico para organizar o cuidado crônico. Mas e dos momentos agudos? Nas crises? E a questão da internação, que ainda é um fantasma para muita gente. Como os materiais abordam o manejo nesses momentos? Ótima pergunta. A abordagem da crise, segundo o que está nos documentos, precisa olhar para a pessoa inteira, para o contexto de vida dela, não só para o sintoma agudo que ela está apresentando. O objetivo número 1 é sempre tentar manejar isso na comunidade. Evitar a internação a todo custo? De longa duração estão diminuindo, felizmente, mas ainda existem. O foco na rede comunitária. Os CAPS 3, com aquele funcionamento 24 horas, são cruciais para isso, para acolher a pessoa em crise. E a APS, ela tem algum papel na crise? Tem sim. A própria equipe da APS, por conhecer a pessoa, a família, o contexto, pode intervir numa crise inicial. Às vezes com uma conversa, com ajuste de medicação por curto prazo para aliviar os sintomas mais agudos, aproveitando justamente o vínculo que já existe. E se não for suficiente? Aí, se a crise for mais grave e não der para manejar só na APS ou no CAPS ambulatório, pode ser necessária uma estabilização temporária no CAPS 3, que tem leitos de acolhimento noturno, ou, em último caso mesmo, uma internação curta em leitos de saúde mental dentro de hospitais gerais. Ah, então a ideia é ter leitos em hospital geral e não mais só nos hospitais psiquiátricos isolados. Exatamente. Mas aí tem um alerta importante nos materiais.
Esses leitos em hospital geral não podem ser só uma troca, tirar do hospital psiquiátrico e colocar no geral sem mudar a lógica. Eles precisam ser poucos, para internações realmente breves e estar totalmente articulados com a rede comunitária, principalmente com o CAPS, que vai continuar o cuidado depois da alta. Senão a gente corre o risco de repetir o modelo antigo com outra roupagem. A internação tem que ser um recurso de exceção, curto e conectado com o território. Entendi, é uma mudança de paradigma grande, né? Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que emerge desses materiais é, assim, um retrato de um sistema que está buscando um cuidado em saúde mental diferente, né? Desinstitucionalizado, mais perto da comunidade, integrado, Sim. que valoriza muito o papel da atenção primária, especialmente para acompanhar as pessoas no longo prazo, cuidar dos casos menos complexos, mas que, na prática, ainda esbarra em desafios enormes de articulação entre os serviços, de capacitação dos profissionais, o risco constante da medicalização, garantir recursos suficientes. E tudo isso impacta como a gente lida com as crises e com os casos mais graves. Exatamente essa fotografia. É uma transição complexa, que exige muito mais do que só mudar estruturas ou escrever protocolos. Demanda uma mudança cultural profunda, sabe? Cultural como? Cultural no sentido de valorizar de verdade as abordagens psicossociais tanto quanto a gente valoriza o remédio. De fortalecer o matriciamento para que ele não seja só uma reunião burocrática, mas uma troca real que capacita a PS. De garantir que a estratificação de risco se traduza em cuidado coordenado e não só em colocar o etiqueta nas pessoas. E também de empoderar de verdade os usuários e os familiares no processo de cuidado deles. E claro, garantir que a PS tenha o suporte concreto, financeiro, técnico, de pessoal para conseguir fazer o papel dela. A gente vê avanços como a expansão da RAPS, o aumento de orçamento que foi mencionado, mas essa costura fina para a rede funcionar de forma realmente integrada e eficaz ainda é um trabalho em andamento. Perfeito. Olha, para a gente fechar, queria deixar um ponto para quem está nos ouvindo pensar junto. Considerando todo esse esforço para construir uma rede na comunidade, mas também esses desafios que a gente falou, de fragmentação, de coordenação, especialmente para quem tem necessidades mais complexas de saúde mental. Sim. Fica aquela pergunta, né? O que é preciso, de verdade? Para além das políticas escritas no papel, para além do dinheiro, que é importante, claro, mas não é tudo, para conseguir tecer todos esses fios juntos. Que fios seriam esses? A atenção primária, os CAPs, os hospitais gerais com seus leitos de saúde mental, o suporte social fora do sistema de saúde, as famílias. Como a gente costura tudo isso numa malha de cuidado que seja, de fato, contínua, protetora? Que não deixe ninguém cair pelas frestas. Exatamente. Como garantir que ninguém, e especialmente aquelas pessoas com condições crônicas mais complicadas ou que estão passando por uma crise aguda, se perca nesses vãos que ainda existem entre um serviço e outro. Essa integração real, operacional e humana, acho que continua sendo o grande quebra-cabeça, o desafio central para a gente enfrentar.